Boa noite, amados irmãos. Peço aos amados que fiquem de pé e iniciemos o nosso culto com a leitura do Decálogo, que se encontra em Deuteronômio, capítulo 5, dos versos 6 ao 21. A leitura será responsiva. Lerei os versos pares e os irmãos lerão os versos ímpares. Livro de Deuteronômio, capítulo 5, versos 6 ao 21. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Guarda o dia do sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem um estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço grande. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não adulterarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Amém. Peço aos amados que baixem suas cabeças e oremos. Amado Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, gratos somos ao Pai por estarmos aqui na Tua casa, Senhor, nesta noite, prestando culto a Ti, Senhor, no Teu dia. Amado Deus e Pai, Te peço que nossas mentes possam estar voltadas para Ti neste momento, Senhor, que nós venhamos a estar concentrados na Tua palavra, ó Pai, que venhamos prestar um culto em espírito e em verdade, Senhor. Que nossa mente não venha a estar pensando em coisas que estão acontecendo lá fora, mas no que está acontecendo aqui e agora, Senhor. Que nesta noite possamos aprender mais e mais a Tua palavra através da pregação e que os Teus ensinamentos venham ser aplicados em nossas vidas. É o que eu te peço no meu Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Ainda de pé, peço aos amados que façam a leitura do recitativo comigo, em Colossenses capítulo 3, verso 17. Eu leio e os irmãos repetem comigo. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém. Os irmãos podem sentar. Chama à frente o irmão Nelson para entoar um cântico. Hino do Cantor Cristão 366. Firmeza.
Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada transe sem falhar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Peço aos amados que fiquem de pé e abram suas Bíblias no livro de Josué, capítulo 9. Livro de Josué, capítulo 9. A leitura será responsiva. Lerei os versos ímpares e os irmãos lerão os versos pares. Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daqui do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do mar grande defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, e nos pés sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós, como, pois, faremos aliança convosco? Responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, teu Deus, porquanto ouvimos a tua fama e tudo quanto fez no Egito. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles. E
e dizei-lhes: somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. E estes odres eram novos, quando os enchemos de vinho, e eles aqui, já rotos. E estas nossas vestes e estas nossas sandálias já envelheceram, por causa do muito longo caminho. Josué concedeu-lhes paz, e fez com eles a aliança de lhe conservar a vida. E os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Pois, partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao terceiro dia. Suas cidades eram Gibeão, Sefira, Beirote e Quiriate-Jearim. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhe juramos pelo Senhor, Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Disseram-lhes, pois, os príncipes: vivam, e se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhe haviam dito. Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenhas e tiradores de água para a casa do meu Deus. Eis que estamos na tua mão, trata-nos segundo te parecer bom e reto. Naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Amém. Chama à frente novamente o irmão Nelson para entoar mais um cântico. Vamos louvar o nosso Deus com o hino de número 9. Santo. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formácio o firmamente a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor.
Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Chama à frente o irmão Tauan para o momento de intercessão. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, todo-poderoso, Senhor Jesus, Deus de toda honra, toda glória, todo louvor, meu Pai. Senhor Deus, obrigado por tudo que fizeste em nossas vidas, meu Pai. Sempre nos mantendo firmes na Tua palavra, meu Pai. Senhor Deus, obrigado, Senhor Deus, por tudo que fizeste desde o nosso amanhecer, nosso anoitecer, nos cuidando, nos provendo alimento, nos provendo a renda, nos provendo, meu Pai, a Tua palavra, Senhor Jesus, que vive e eficaz em nós, meu Pai. Senhor Deus, eu te peço por esta igreja, meu Pai, que o Senhor venha ser conosco, Senhor Deus, toca os nossos corações, meu Pai, toca corações daqueles irmãos que estão afastados, estão fracos na fé, que o Senhor venha, meu Pai, restaurar, meu Pai, aquele primeiro amor que tudo se fazia, Senhor Jesus, por Ti, meu Pai. Senhor Deus, fortalece-nos, Senhor Deus, em Ti, meu Pai, que venhamos, meu Pai, a trabalhar na Tua obra, e o Senhor nos mantendo, nos dando a força, o vigor, fazendo com que venhamos, meu Pai, arregaçar nossas mangas e trabalhar na Tua obra, Senhor Jesus, aqui nesse local, meu Pai. Senhor, eu te peço, meu Pai, pelos irmãos de Teresina, de Caruaru, Senhor Deus, que o Senhor seja com eles, meu Pai, que apesar de estarem longe, meu Pai, que o Senhor venha mantê-los e na Tua palavra, Senhor Jesus, guiados pela mesma, Senhor Deus. Guia-os, Senhor Jesus, deixe firmes na rocha da Tua palavra, na rocha do Teu Filho, Senhor Jesus. Senhor Deus, eu te peço, meu Pai, pela liderança desta igreja, meu Pai, em nome do pastor Jorge, que o Senhor venha, Senhor Jesus, ser com ele, que não venha faltar nada a ele e a sua família, meu Pai. Dê saúde a ele, meu Pai, sabedoria para guiar as tuas ovelhas, segundo as tuas escrituras, meu Pai, não segundo os seus achismos, os seus quereres, meu Pai. Dê força, meu Pai, nesse caminhar, nesse trabalho árduo, na tua palavra, Senhor Jesus, no teu ministério, meu Pai. Senhor Deus, te peço, pelo presbítero Diego, meu Pai, se o Senhor venha continuar tocando no seu coração e no coração da sua família, que não venha faltar nada, meu Pai, que o Senhor venha provê-lo saúde, Senhor Jesus, e a cada dia, Senhor Jesus, lhe mantendo firme na Tua palavra, e assim guiando, meu Pai, as Tuas ovelhas, Senhor Jesus, conforme Tu queres, meu Pai. Senhor Deus, te peço pelo presbítero Laurindo, Senhor Deus, só venha, meu Pai, ser com ele, Senhor Deus, esse Teu servo que já se encontra com uma idade já avançada, Senhor Jesus, que só venha, meu Pai, ser com ele, meu Pai, que isso não seja empecilho, meu Pai, para ele fazer a Tua obra, para ele fazer os Teus trabalhos, Senhor Deus, que só venha, Senhor Deus, dar saúde a ele, meu Pai, e erguê-lo, Senhor Jesus, a cada dia. Toque o seu coração e da sua família, Senhor Deus. Te peço, meu Pai, que só venha, meu Pai, com os nossos familiares, Senhor Jesus.
Que o Senhor venha, meu Pai, tocar nos seus corações, assim como um dia o Senhor tocou os nossos corações, com a Tua palavra, meu Pai, sendo vivo e eficaz, meu Pai, abrindo nossos corações, transformando os nossos corações de carne em corações de pedra, em corações de carne, meu Pai, aquele que responde à Tua palavra, meu Pai. Senhor Deus, que seja da Tua vontade, meu Pai, que o Senhor venha fazer com que eles venham a confessar que o Senhor é Senhor e Salvador de suas vidas, e que o Senhor venha dar arrependimento a eles, e que o Senhor venha, meu Pai, fazer com que eles morram para eles mesmos, meu Pai, e não viva mais para eles, Senhor Jesus, e sim para Ti, meu Pai. Eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor venha, Senhor Jesus, ser conosco, pois o caminho é longo, meu Pai, a estrada é longa, meu Pai, e que o Senhor venha, Senhor Jesus, fazer com que venhamos a ter forças diariamente para te buscar, para te louvar, porque, meu Pai, sabemos que as tentações vêm, meu Pai, os nossos desejos vêm, as nossas vontades vêm, os nossos achismos vêm, Senhor Jesus, e que o Senhor venha, Senhor Deus, nos mortificar de nós mesmos, meu Pai, pois nós somos o nosso pior inimigo, é nada mais, nada menos que o nosso eu, meu Pai, querendo se engrandecer dentro de nós, mas que o Senhor venha, Senhor Jesus, com a Tua palavra, fazer com que venhamos, meu Pai, a sermos mais que vencedores em Ti, meu Pai. Assim te peço, no Senhor Jesus. Amém. Vamos agora ao momento de ofertório. Leiamos 2 Coríntios, capítulo 9, versos 6, 7 e 13. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Os irmãos que tiverem seus dízimos e ofertas podem depositar aqui à frente. Curvem suas cabeças e oremos. Santíssimo Deus, Todo-Poderoso Pai, gratos somos pelas ofertas que aqui foram recolhidas, ó Pai. Que elas venham ser utilizadas para a Tua obra, para o Teu trabalho. Amado Deus, te peço também pela pregação que está por vir agora, que o Senhor repasse, Senhor, a Tua mensagem através do Teu pregador para nós, ó Pai. Que Tu tenha, Senhor, repassado essa mensagem para ele e que ele possa ter aplicado essa mensagem primeiramente na vida dele, para que assim venha repassar para os teus servos, ó Pai. É isso que eu te peço, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. Convido a todos a mais uma vez a se colocarem de pé, numa atitude de reverência à palavra de Deus que será lida. Dando sequência à série de pregação e exposição que faremos da palavra de Deus, convido a todos a abrirem no livro cujo título é aos Hebreus, capítulo 5. E nessa última parte desse capítulo, nós vamos expor do versículo 11 ao versículo 14 e adentraremos o capítulo 6, versículo 1 a 3. Repito, Hebreus, capítulo 5, versículos 11 a 14 e adentraremos o capítulo 6, do verso 1 a 3. E logo depois da leitura eu explico porque
adentraremos já no capítulo 6. Eu vou fazer a leitura e a igreja acompanhe com os dispositivos ou a Bíblia em mãos. Hebreus 5, versículos 11 ao capítulo 6, 3. A esse respeito, irmãos, temos muita coisa a vos dizer, e difíceis de explicar, porquanto vos tornastes tardios em ouvir. Pois com efeito, quando na verdade vocês já deviam ser mestres, decorrido ao tempo que vocês já pertencem ao povo de Deus, tendes novamente a necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios básicos, mais elementares da palavra de Deus. Assim, vocês se tornaram como necessitados de leite, e não como adultos se alimentando de alimentos sólidos. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque ele age tal qual uma criança. Todavia, o alimento sólido da palavra de Deus é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, pondo em parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos conduzir para o que é perfeito, não lançando de novo base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, como, por exemplo, a discussão sobre o batismo, o ensino de batismo, sobre o ensino da imposição de mãos, doutrina da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Irmãos, tudo isso faremos no dia, no momento em que Deus nos permitir. Amém. A igreja pode sentar-se. Mediante a leitura desse texto, ele traz um tema central. E o tema central da nossa exposição nessa noite, do capítulo 5 de Hebreus, do verso 11 ao 14, 6 a 3, nas suas entrelinhas, o tema central é tardios em crescer. Tardios em crescer. Esse é o tema que o autor deste livro, ele traz nesses versos que compõem a parte final do capítulo 5 e adentrando aí o capítulo 6, do verso 1 a 3. Eu quero vos fazer lembrado que originalmente a Bíblia não foi escrita tal qual nós conhecemos ela agora. Lembrem-se, eram cartas enviadas dos apóstolos para as igrejas, e ela não era divididas, nem subdivididas em capítulos e versículos. Era um texto único e completo. Na medida que Deus levantou os mestres, os doutores da igreja, para, através de estudos sistemáticos da palavra de Deus e o entendimento dela, foi que deu-se início a essa divisão da Bíblia em capítulos e versículos, tal qual nós conhecemos hoje. Eu não vou dizer aqui que houve um erro, não é isso. Todavia, se vocês notaram que no capítulo 6, do verso 1 a 3, o autor ainda continua com a sua base, de argumentação que ele iniciou no versículo 11. Geralmente isso acontece no capítulo, da divisão de capítulo e capítulo, quando há um ponto final num capítulo anterior para um novo tema, um novo assunto que é tratado no capítulo imediato. Estão entendendo? Só que aqui não foi o caso. Os autores acharam por bem fazer a aplicação do versículo 11 ao versículo 14, ainda do capítulo 5, iniciando o capítulo 6. Porém, inicialmente, o versículo 1, 2 e 3 de Hebreus 6, eles compõem ainda o capítulo 5 pelo o tema que entrou. É tanto que no versículo 4 do capítulo 6, ele entra em outro assunto. Então eu trago isso como palavra de introdução para
a gente poder seguir, encerrar o assunto que ele começa aqui no versículo 5 do capítulo 5. Ok? Então é bom vocês terem isso em mente para, na próxima oportunidade, aí nós vamos dar continuidade no capítulo 6, iniciando ele a partir do versículo 4, quando o autor diz, é impossível, pois, tal. Então ele adentra um novo assunto, que é o início do capítulo 6. Nesse capítulo 5, do versículo 11 a 14, aqueles que acompanham a leitura, não só na igreja, mas também estudam em casa, têm a oportunidade de estudar em casa, lembre, aqui eu abro um parênteses, estamos ainda na introdução, vocês podem ler nas suas casas, estudarem o texto na sua casa. Na verdade, não é só é um dever, não só um dever, mas uma obrigação. A igreja sabe que nós expomos aqui esse livro, capítulo a capítulo, versículo a versículo. E nós temos exemplos bíblicos, por exemplo, como eu citei hoje pela manhã, os bereanos eram e foram mais nobres dos irmãos da Bereia do que a igreja em Tessalônica, porque os irmãos da Bereia, os bereanos, tinham mais cuidado com a leitura da palavra, com o entendimento dela e a aplicação nas suas vidas. E não só isso, mas também elas tinham o hábito de, quando ouviam os apóstolos, os pastores pregando, quando eles voltavam para a sua casa, naquela ideia de culto contínuo, não começa aqui na igreja, nem termina na igreja, mas é um culto contínuo, porque sempre estamos na presença de Deus, eles iam, anotavam o ponto que os pastores destacavam no sermão, e em casa eles iam ver se de fato aquilo que eles ouviram na pregação, no culto, de fato batia com a palavra. E aí vocês imaginem que dificilmente essa igreja, esses irmãos em Bereia, quando provado por Deus, eles tiravam 0. Não, eles eram aprovados, é tanto que esta prática deles tornou-se de tal maneira significativa que houve um destaque nas Sagradas Escrituras quanto a essa prática. Isto é, Deus bateu o martelo e aprovou aquela prática dos bereianos. E é isso que eu insto com vocês. Leiam em casa, estudem a Bíblia. Lembre-se, desde os tempos antigos, os salmistas já diziam: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você ousa sair de casa sem ler a palavra? Sem orar? Sem andar e estar na presença de Deus? E aqui também se faz necessário, e mais do que necessário, se faz uma urgência, você ter conhecimento prévio do que vamos expor. Dito isto, eu não sei se vocês notaram que no versículo 11 desse capítulo, ao capítulo 6, versículo 3, o autor, ele demonstra uma efetividade, uma emoção para com seus leitores originais. Quando a gente estuda as Sagradas Escrituras de forma séria, de forma profissional, isto é, a gente mergulha mesmo na palavra, nós pagamos algumas matérias ou estudamos as reações dos autores originários. Nós precisamos adentrar no universo do autor, do escritor, nos detalhes, porque quem escreve um livro, ou mesmo uma carta, ele está de forma explícita e às vezes até implícita, emoções particulares daquele que escreve um livro. E essa regra também não foge à interpretação das Sagradas Escrituras. Precisamos estar atentos às características pessoais do autor, para mergulharmos no seu universo e, uma vez nessas águas, podermos entender melhor o autor, ou os autores. Dito isto, eu não sei se vocês notaram que do versículo 11 ao capítulo 6, verso 1 a 3, o autor aqui, ele para o seu assunto que ele estava falando acerca de Jesus, dos seus ministérios, das suas prerrogativas divinas, não só divinas, mas humanas, como nós vimos aqui,
No último sermão, nós expomos, do capítulo 5, do verso 1 a 10, a prerrogativa de Jesus ser o sumo sacerdote, como ele, sendo homem, nascido de uma tribo não de Levi, mas recebeu um sacerdócio muito superior ao próprio Arão, ao sacerdócio arônico. Mas como Jesus poderia ser sumo sacerdote se ele era nascido da tribo de Judá e não da tribo de Levi? Como é que Jesus poderia ser sacerdote? E nós mostramos, à luz da revelação da palavra de Deus, o quanto o autor explicou esse assunto aos seus primeiros leitores. Mas, dado o momento aqui, ele para. Ele para. E uma particularidade que alguns estudiosos perceberam a analisar as características pessoais desse autor, muitos, até mesmo reformados, disseram que essa característica desse autor aos Hebreus é muito parecida com a de Paulo. Paulo tinha o costume de fazer isso em suas cartas. Ele adentrava um assunto, e em dado momento ele abria um parêntese, ou então um conchete, e emanava suas emoções para os seus leitores. É o que tecnicamente a gente chama de digressão. Uma digressão. É quando o autor ele está fazendo uma narrativa, ele para e passa a detalhar assuntos pessoais dele, de importância dele, que não só a importância dele, mas também para os seus leitores. E esse autor está fazendo exatamente isso. Não estou dizendo que o autor aqui, aos Hebreus, seja Paulo, mas ele tem peculiaridades similares a Paulo. Mas eu não posso afirmar, e penso que ninguém deveria afirmar, que ou datar, ou nomear essa epístola a nenhum homem, porque não parece, apesar de algumas semelhanças, mas não foi Paulo que escreveu isso. Porém, tem algumas similaridades. E é exatamente isso que acontece aqui no capítulo 5, versículo 11, ao capítulo 6, do verso 1 a 3. Tá certo? Gostaria de chamar isso, nesse momento de introdução, preparando a mente de vocês para tudo aquilo que nós vamos e veremos a partir de agora. Dito isto, como sempre fazemos, nós vamos dividir esse sermão, esse texto do verso 11 ao capítulo 6, de 1 a 3, em 3 blocos, 3 partes. Primeiro bloco, versículo 11 e 12. Segundo bloco, versículo 13 e 14. E o terceiro e último bloco, com as suas aplicações e seus destaques, faremos no terceiro bloco, capítulo 6, verso 1 a 3. 3 blocos, 3 destaques, 3 aplicações e uma aplicação final. Com a ajuda de Deus, mediante Cristo Jesus, que Ele nos dê entendimento e nos faça cientes e cisos da sua vontade para a minha, a sua, nossa vida. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém. Muito bem. Primeiro bloco, versículos 11 e 12. E de novo eu chamo a atenção de vocês para o que o autor aqui vai falar. Lembrando que o tema da nossa mensagem nesta noite é tardios em crescer. O autor diz assim: a esse respeito temos muitas coisas a dizer e difíceis de explicar. Porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir, pois com efeito, quando vocês pelo tempo decorrido já deveriam ser mestres, vocês têm novamente a necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares da palavra de Deus. Assim vocês têm se tornado como crianças, necessitando de leite sempre, e assim não se alimentando ainda de alimentos sólidos. Só até aí. Capítulo 5, verso 11 e 12, primeiro bloco. Eu penso que agora já ficou bem mais claro, mais evidente, já mais em relevo, aquilo que nós destacamos na introdução. O autor, dado momento, ele para o seu assunto anterior
e ele passa a fazer uma nova narrativa. E para o leitor atento, já aparece isso aí no versículo 11, quando ele diz assim: a esse respeito, a respeito do que, autor? Você pergunta ao texto. Que ele vinha falando acerca de Jesus e de seu ministério, como Deus, porém também como homem, e não só como homem, mas também como Deus homem, que foi e sempre será sacerdote, profeta e rei, os três ofícios de Cristo. E o autor reconhece, lembre-se que os primeiros leitores, muito embora sendo uma igreja cristã, irmãos cristãos, na sua maioria ainda eram judeus recém-convertidos, ou já antigos na fé cristã, antigos, como o autor aqui destacou. Mas aí, o autor fazer isso, ele demonstra algumas características pessoais. Quais são? Primeira, que o autor que escreveu isso, além dele ter um profundo conhecimento acerca do Antigo Testamento e da história de Israel, ele tinha também uma grande percepção como um pastor que cuida de suas ovelhas e conhece suas ovelhas. Entre o versículo 11 e 12, o autor demonstra uma característica pessoal dele. Ele era um pastor, ele foi um pastor. Não só o mestre da igreja, mas também um pastor. Porque aqui está demonstrando visivelmente que o cuidado que ele tinha e teve com as ovelhas a ele e aos seus colegas de ministério, dado por Deus. Além do grande conhecimento e percepção que ele tinha da palavra de Deus. Daí ele dizer: irmãos, a esse respeito que eu estava tratando anteriormente, temos muita coisa a dizer a vocês, e coisas difíceis, até mesmo para mim, dizia o autor aos Hebreus. Todavia eu estou impedido de trabalhar dessa forma com vocês, por culpa minha, não por culpa minha, por culpa de vocês, porque vocês não estudam a palavra de Deus como deveriam estudar, vocês não leem a palavra de Deus como vocês deveriam ler a palavra de Deus, ou estar lendo a palavra de Deus, conhecendo o Deus que você vai passar uma eternidade com Ele. Você não vai passar 10, 15, 20, 40 anos com Deus. Você vai passar uma eternidade com Deus. Esse livro aqui, trazendo já para os nossos dias, é um livro de introdução da nossa vida eterna, como será com Deus. É o seu, meu, nosso manual de vida eterna com Deus. Eu vejo como pastor, trazendo para os nossos dias, e abrindo aqui um parênteses, para fazer como pastor que sou, uma aplicação semelhante à que o autor está fazendo aqui. As pessoas dizem: pastor, como será viver na eternidade? Talvez você até tenha feito essa pergunta para você mesmo, imaginado como será a eternidade com Deus. E isso, para quem lida com a palavra de Deus, não vou dizer que é uma pergunta tola, mas era uma pergunta que já deveria ter encontrado a resposta. Porque a Bíblia fala isso. A palavra de Deus, Deus diz a você como você vai viver eternamente com Ele. Pastor, será que a gente vai viver só para cantar para Deus? Passar o tempo todo só louvando a Deus? Dia e noite? E a preocupação de Deus foi tamanha que Ele se adiantou e mostra para nós, através da sua palavra, como você vai viver a eternidade com Deus. Está aqui nas Sagradas Escrituras.
Mas como é que você vai chegar a esse entendimento se você não lê? Se você não estuda? Você ouve o sermão e na hora que você sai daqui, meia hora depois, se brincar, 1 hora depois, você não sabe, não se lembra mais nem do tema. E por isso o autor, como um pastor, fechei o parênteses anterior e vou abrir outro, há muitos mestres dentro da igreja, eu trago isso para a informação dos irmãos, eu já vi, né, a gente lendo comentários e tal, que possivelmente quem escreveu essa epístola, não Paulo, mas Apolo, porque Apolo foi um excelente mestre, um homem que sabia lidar com a palavra de Deus, e Apolo, ele teve essas deixas de dar puxavanque nas orelhas dos irmãos, então está aqui também uma característica de possivelmente ser o autor Apolo, aquele Apolo que aparece lá na igreja de Corinto, que causou uma divisão, um racha, quase que um cisma na igreja de Corinto. Havia 4 partidos dentro da igreja. Lembram que Paulo fala isso? 1 Coríntios capítulo 3, havia uma ala que era seguidores de Apolo, havia uma ala que era ainda seguidores de Pedro, e havia a terceira ala, que era a ala dos seguidores de Cristo Jesus. Olha, eu não ligo para a doutrina, eu não quero saber o que Paulo, Pedro, João escreveram. Eu só aceito o que Jesus falou. Não aceito o que Paulo, Pedro, Tiago e João falaram, não. Lembram? Então, Apolo tem algumas características, algumas peculiares que aparecem aqui. Entre estas, o costume de puxar as orelhas das suas ovelhas, do povo de Deus, alertando quanto a esse problema. Fecho parênteses, voltando ao assunto. Então o autor, ele diz aqui, a esse respeito do que eu estava tratando, eu tinha muita coisa para ensinar a vocês. E coisas difíceis de entender. Almeida traduziu a palavra grega original como sendo uma palavra ou um termo difícil, assuntos difíceis de tratar. No original, para ser uma tradução mais feliz, seria melhor profundas, assuntos profundos, que foi a mesma palavra que Jesus colocou lá horas antes da sua paixão, quando Jesus disse, hora antes de ser assunto aos céus, muita coisa eu tinha para falar para vocês, mas vocês ainda não estão preparados para ouvir. Coisas profundas eu tinha de dizer, revelar a vocês, mas vocês ainda não estão preparados espiritualmente para ouvir o que eu tenho a dizer a vocês. E é exatamente o que acontece aqui. E vocês vejam que por culpa não do autor, mas por culpa da falta de estudo sistemático da membresia, o autor para seu assunto para puxar as orelhas dos irmãos. Não é que ele se negou a tratar o assunto que ele ia tratar, ele vai fazer isso a partir do capítulo 6, versículo 4. Mas, em outras palavras, humanamente falando, ele perde tempo para destacar, para exortar, quando não era, pelo tempo decorrido dos membros da igreja, mais necessário. Ele voltar a esse assunto de novo. Camarada, algo semelhante é que ele está na faculdade, na universidade, e ele chegou à universidade com deficiência em leitura ou em escrita. E o professor nota isso. Rapaz, como é que você está aqui na universidade e você não sabe ler e escrever? Você tem que voltar a fazer de novo, pelo menos o 2º grau, para se preparar melhor para a universidade, ou então vai estudar português. Principalmente, vá treinar a língua portuguesa. Vai escrever, aprender a escrever. É o que o autor está dizendo aqui, certo? Dito isto, vamos ao nosso segundo bloco, versículo 13 e 14. É quando ele agora vai explicar, adentrando no tema em si, e explicar a razão de. Ora, versículo 13, todo aquele que se alimenta de leite é um bebê. Olha a figura de linguagem aqui, é um bebê. E bebê
não pode comer uma feijoada. Um bebê não pode comer uma panelada. Um bebê não pode comer, se alimentar de um pirão carregado em óleo, gordura. Aí o autor diz: ora, o alimento de leite é para crianças recém-nascidos, porque ela é inexperiente na degustação, não tem forças no seu organismo para suportar um alimento pesado. Ela vai ter reações adversas, pode até morrer, entalada. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas, porém, todavia, entretanto, versículo 14, o alimento sólido é para os adultos, sim, para aqueles que pela prática da alimentação, no assunto que ele trata aqui, na figura de linguagem, ele está preparado, o estômago dele está preparado, o organismo dele está preparado para todo o alimento, desde que saudável, mas alimento pesado. Quem não gosta aqui de uma feijoada? Quem não gosta aqui de uma panelada? Um pirão bem feito, bem carregado. É? Então as pessoas adultas, elas podem se alimentar de alimentos pesados, sólidos. E uma criança não faz isso. Uma pessoa de sã consciência não dá um alimento dessa espécie, dessas proporções, a um bebê. Só que ele usa isso para mostrar a deficiência no crescimento espiritual da igreja. E vou dizer, essa igreja aqui não é exceção. Não é exceção. Nós sabemos que muitos irmãos têm problemas com leitura, com estudo sistemático da palavra de Deus. Não tem como fugir isso. Não tem como fugir dessa aplicação pessoal e, como pastor da igreja, falar isso. E isso é fácil você concordar comigo. Pense comigo. Temos 7 dias da semana. 24 horas por dia. Durante a semana que se passou, quantas vezes, quantas horas você gastou durante a semana que se passou, lendo e estudando a palavra de Deus? Se não você tratando dos seus próprios assuntos, assuntos pessoais, de natureza pessoais, não só negócios familiares, mas também, por exemplo, assistindo televisão, filmes. Agora, quanto tempo você gastou durante a semana que se passou estudando a palavra de Deus? E olha, que ela é a luz para o seu caminho e lâmpada para os seus pés. Você tem negado, se você assim não faz, estudando a palavra de Deus, você tem negado para você mesmo a sua própria felicidade e a sua própria paz com Deus. De você para com Deus e Deus para com você. Lembra que Deus falou para Josué, quando ele assumiu o cargo de Moisés? Ele amedrontado, mediante as grandes responsabilidades que agora pesariam sobre Josué. E Deus disse: Josué, você vai ficar no lugar de Moisés. E Josué: não, Senhor, isso não é para mim, eu não tenho vocação. E Deus: ou você faz isso ou eu lhe mato. Ele disse: fico, Senhor, eu assumo esse papel, mas desde que o Senhor esteja comigo, como o Senhor foi com Moisés. Aí Deus disse: não será dessa maneira, não será preciso mais. Moisés já é morto, mas ele fez uma composição literária de quantos livros? 5, Pentateuco, 5 livros. Aí Deus disse: olha, Josué, medite na minha palavra, 5 livros, dia e noite, para que você vá bem e para que você prospere na sua vida sempre, e você saiba, à luz de 5 livros, como bem dirigir e governar o meu povo.
5 livros ele tinha. E necessário não só para Josué e sua família, mas para mais de 1 milhão de pessoas, ao qual Josué era o comandante em chefe. 5 livros. Quantos livros você tem para a sua vida? 66. Josué tinha 5 e chegou ao final mais do que vencedor. E você? Tem 66. E você ainda pergunta, pastor, o que é que será que Deus quer para a minha vida? Que eu não sei. Você não sabe porque você não lê a Bíblia. Você não conhece a Bíblia. E uma outra peculiaridade, antes de encerrar esse ponto 2, esse segundo bloco, versículo 13 e 14, ele diz assim: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para que aqueles que pela prática têm as suas faculdades mentais exercitadas para discernir não somente o bem, como também aquilo que é mal. Você vê que no versículo 11, o autor fala ainda do leite materno espiritual. Ele não tem conhecimento doutrinário. O autor está reclamando aqui que a igreja não conhece doutrinas. Não conhece a doutrina de Cristo. E uma outra peculiaridade que chama a atenção desse autor para Paulo se encontra em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 e 2. Peço que vocês leiam comigo, acompanhem a leitura. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 e 2. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 1 e 2. Paulo escrevendo à igreja, aos irmãos em Corinto, ele diz, capítulo 3, versículo 1 e 2. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a crentes espirituais, e sim como a crentes carnais, como a criancinhas em Cristo. Posto que leite vos dei a beber, não vos pude dar alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podereis, porque ainda sois crentes carnais, isto é, criancinhas em Cristo. Não conhece doutrina, não sabe lidar com a minha palavra, com a palavra de Deus. Vocês veem a similitude entre Paulo, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1 e 2, e o autor aos Hebreus, que ele usa a mesma figura de linguagem. Queria falar para vocês coisas profundas acerca de Deus, mas vocês têm se tornado tardios em crescer. O autor está dizendo que a igreja está raquítica, ela não cresce, porque os crentes não conhecem a Deus. Logo, se ele não conhece a Deus nem para ele mesmo, como é que você vai anunciar Cristo Jesus para outro? Por isso que talvez agora você encontre a pergunta: por que tantas igrejas aí fora só falam do amor de Deus às pessoas? Porque ela não conhece outra doutrina acerca de Deus. Ela não tem interesse nas outras doutrinas. Elas não sabem que para Deus ser amor, antes ele precisa ser um Deus de justiça. Para Deus manifestar a sua justiça, é preciso você, como nós vimos hoje de manhã, aprender que Deus antes de ser santo, poder ser santo, ele é justíssimo. Ele faz juízo e trabalha com o mal. Deus não pratica o mal, mas ele trabalha com o mal. Ele usa o mal para beneficiar a manifestação da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável na vida da sua igreja, do seu povo. Mostramos isso hoje pela manhã. Mas o povo não fala isso. Quando você fala que Deus trabalhando com pecadores, com o mal, usando o mal das pessoas, as pessoas ficam espantadas. Como é que pode, pastor, Deus fazendo isso? Mandando um profeta mentir. Mandando Josué, um comandante em chefe,
usar de artifícios maquiavélicos, como vimos hoje pela manhã na leitura. E Deus mandando ele fazer isso, sim. Eu não sabia. É lógico que você não sabe, você não estuda. Há quantos anos você está na igreja? Você já não é mais calouro, já era para você ser veterano. Veterano no conhecimento da palavra de Deus. Porém, vocês estão raquíticos. Raquíticos. Vocês não querem crescer. Vocês não querem se tornar mestres. Não mestre profissional de assumir igrejas, mas verdadeiros, pessoas verdadeiramente trabalhadas, talhadas pelo conhecimento da palavra de Deus. Que ele servirá para você e para todos os que estão ao seu redor. Vocês viram que o autor aos Hebreus tem similaridades com Paulo, até nas aplicações de alegorias. E agora vamos ao nosso terceiro e último bloco. Versículo 14, ele diz: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aí ele diz, terceiro bloco: por isso, mediante tudo que eu coloquei e tenho exposto, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo base de doutrina de arrependimento. Pastor, o que é na verdade arrependimento? Todo mundo tem arrependimento. É peculiar a natureza humana, todos são capazes de arrependimento? A gente já estudou isso quantas vezes? Então, o autor não é que ele é contra essa doutrina, mas por ele conhecer os seus leitores, ele esperava que conhecimentos quanto à doutrina do arrependimento, a doutrina do novo nascimento, a doutrina da regeneração, a doutrina da santidade, já era para esses irmãos, essa igreja, esse povo, ser PhD nessas doutrinas básicas da fé cristã. Quando pensa que não, está um irmão fazendo uma aplicação para os nossos dias. Um colega seu pratica um mal contra você, e você olha para ele e diz: rapaz, você está arrependido do que você fez? Rapaz, como é que você pode pedir ou esperar que alguém, um ímpio, uma pessoa que não conhece a Deus, não conhece a doutrina de Cristo, se arrepender? Posto que somente uma pessoa regenerada é quem pode, de fato, mostrar, evidenciar um arrependimento genuíno, verdadeiro, autêntico. O ímpio, ele não pode se arrepender por ele mesmo dos seus atos maus praticados. Ele não tem tamanha capacidade, tamanho poder. Mas você tem, porque o Espírito Santo habita em você. A gente vê isso em crentes hoje. Olha, eu perdoo você, você está arrependida do que você fez, minha esposa? Estou. Como ela pode estar se ela não é cristã? Como é que você pode esperar que pedra dê leite? É o que o autor está dizendo aqui. Por isso, irmãos, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Ele não está dizendo que não são doutrinas importantes, essenciais. São, mas elas são elementares, princípio básico. Aquilo que novos crentes, novos convertidos em Cristo estudam na classe de catecúmenos. O que é arrependimento, o que é fé genuína, o que é viver em santidade. Pondo de parte isso, lancem-se em doutrinas mais profundas. Por exemplo, quem já ouviu aqui falar da doutrina dos concursos? A doutrina da concorrência. Deus trabalha e você também trabalha. Como é que você pode explicar de maneira final, coerente pelas Escrituras e final, a responsabilidade humana e a soberania divina?
Os lá fora dizem, isso são doutrinas irreconciliáveis, é muito difícil. Não, a palavra de Deus diz, e o nome dessa doutrina na palavra de Deus é a doutrina da concorrência. Era isso que o autor queria tratar com esses irmãos. Mas eles ainda não estavam preparados para isso. A doutrina do novo nascimento, a doutrina da nova criação. Deus fez uma nova criação, não é essa que a gente está vivendo, não? Não, há uma nova criação. A criação antiga, ela não presta, ela não vale. Ela se tornou imprestável, irregenerável. Por isso que essa criação está destinada à destruição. Deus fez em Cristo uma nova criação. Mas como a gente vai falar sobre isso? Se não estão preparados. Os ouvintes não estão preparados. Vai entalar. Dá uma feijoada a uma criança. Dá uma panelada a uma criança. Entala. Vai que ela morre até mesmo espiritualmente. Se escandaliza com a palavra de Deus. E com os modos operantes de Deus. Se entala. Por isso, irmãos, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de alicerces do que seja arrependimento, de obras mortas, da fé em Deus. É errado estudar a doutrina do arrependimento, o autor não está dizendo isso, muito menos eu. É errado estudar acerca da doutrina da fé? Não. Mas elas são doutrinas básicas, que você, pelo tempo que você está na igreja, já deveria estar dominando essas doutrinas. Você passou de ano, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, e por aí vai. Por aí vai. O que mais? Ele lista aqui, obras mortas e da fé em Deus, discussão sobre o ensino de batismo. Lembra que os judeus, eles inculcaram, afinal, qual batismo devemos ser batizados? O batismo de João? O batismo de Jesus? Ou o batismo com o Espírito Santo? São doutrinas elementares que já era para estar resolvido na sua mente, muito bem resolvido na sua mente, no seu conhecimento como cristão. Mas, de novo, você está lá discutindo que batismo é. O batismo válido é o com as águas ou é o segundo batismo com o Espírito? Uau! O que mais? Da ressurreição dos mortos. A doutrina da escatologia. Como é que eu vou morrer e como é que eu vou ressuscitar, pastor? Será que eu vou conhecer quando eu morrer minha mãe, que já morreu, quando eu me encontrar com ela? Se é que você vai se encontrar com ela? Ou com eles? Como é que vai ser? Doutrinas elementares. Quando eu ressuscitar, qual é o corpo? Eu vou receber o mesmo corpo? Ou vai ter outro? Doutrinas elementares, básicas, iniciais. Mas você já tem 40 anos dentro da igreja e não sabe e não conhece nada disso. Não sabe nem para você mesmo, quanto mais para os outros. Vocês estão sentindo aqui que ele está puxando mesmo as orelhas dos seus leitores, e talvez a sua hoje, muito provavelmente a de vocês hoje, porque você tem, no mínimo, preguiça ou má vontade, não mau desejo, você às vezes até quer ler, mas não consegue passar meia hora, 40 minutos lendo ou orando, é um fardo para você. Não sei, talvez. Eu estou falando de probabilidades. Versículo 3 do capítulo 6. Isso faremos, irmãos, se Deus permitir. E aqui ele encerra, nesse terceiro bloco, o seu tema, tardios em crescer. Ele, como um mestre e como um pastor da igreja, ele exorta os seus leitores a voltarem diante de Deus novamente. Senhor, se eu tenho pecado, eu reconheço que eu tenho errado, eu tenho gastado as 24 horas que o Senhor me deu, que são tuas,
A vida do homem está na minha mão. Se a vida de Deus está na sua mão, o tempo seu também é de Deus. O tempo não é seu. Você não pode gastar o seu tempo ao seu bel prazer. Porque Deus requer que o tempo que Ele deu a você, você gaste uma porção desse tempo juntamente com Ele. Juntamente com Ele. Assim como a esposa reclama do seu marido, que ele está gastando mais tempo fora com seus afazeres, com as suas necessidades, do que prestando atenção na esposa ou no filho. Isso não é normal? Não é? Acontece em todos os lares. Imagine Deus como seu eterno Pai. Eu quero, meu filho, que você gaste tempo comigo. Eu quero conversar com você. Eu quero e desejo dialogar com você. Eu quero lhe ensinar a respeito de tantas coisas que você ainda não sabe. Mas eu quero ensinar a você. Grandes coisas profundas e ocultas que ainda não sabes. E aí o autor encerra dizendo: irmãos, olha, eu tenho toda a boa vontade e paciência de voltar ao jardim de infância novamente com vocês. Mas isso eu vou fazer noutra hora, se Deus assim permitir. Por enquanto, fecho o parênteses que ele abriu, a digressão, ele fecha aqui no versículo 3 e inicia o tema que ele vai tratar aqui no capítulo 6, a partir do versículo 4. E ele começa logo dizendo: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito, provaram a boa palavra de Deus, bem como os poderes do mundo vindouro. Olha aí a nova criação. Ué, mas a gente não já vive no mundo? Como é que o autor fala de um mundo vindouro? Olha que tipo de doutrina ele vai trazer agora. A nova criação. Essa criação agora, ela está destinada ao colapso, à destruição. E o autor vai falar dessa nova criação. A pergunta é: você está preparado para esse alimento sólido que você vai receber? Que os seus ouvidos vão ouvir? Que sua mente vai perceber? Porque ele vai falar que muitas pessoas chegaram bem perto de adentrarem verdadeiramente no reino eterno da pessoa de Deus, porém falharam miseravelmente. Têm falhado e no final vão falhar, porque eles menosprezaram e têm menosprezado o conhecimento de Deus, a palavra de Deus. Para terminar, trazendo somente mais um texto paralelo, também muito parecido com Paulo. Abram suas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Já vi muitas pessoas dizer: pastor, até mesmo pastores de outras igrejas, dizendo assim: doutrina não salva ninguém. Vocês já ouviram isso? Doutrina não salva ninguém, o que salva é Cristo Jesus. Doutrina só causa divisão dentro da igreja. Não tem poder nenhum, não tem para que estudar doutrina, é perca de tempo. Só traz confusão e dúvidas, traz mais dúvidas do que respostas. Olha o que aqui Paulo diz aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 e 2. Irmãos, venho vos fazer lembrado do evangelho que eu tenho anunciado no meio de vocês, e que vocês receberam, e no qual vocês têm que perseverar nele. Agora veja o versículo 2. Por eles, vocês também serão salvos, se na verdade vocês guardarem toda a doutrina que eu tenho ensinado a vocês, a menos que vocês tenham crido em vão.
o autor aos Hebreus, no capítulo 6, a partir do versículo 4, ele vai falar sobre isso aqui. Eu já posso adiantar possivelmente o tema: a queda dos iluminados. Eu vou mostrar a vocês que tem crentes, pseudos crentes, que podem serem iluminados pelo Espírito. Vai ser a nossa a próxima pregação. Provarem coisas do Espírito e no momento da sua morte, seu espírito está condenado para todo sempre, todo sempre, todo sempre, ao inferno. Porque menosprezaram o conhecimento de Deus e as doutrinas dele. Por isso que Paulo diz: por essas doutrinas, vocês também serão salvos. Se vocês estudarem ela, aprenderem elas e praticarem elas na sua vida. Tardio em crescimento, tardios em crescer, foi o tema da nossa mensagem nesta noite. Que Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo, somente Ele pode fazer isso, abrir o entendimento de vocês para vocês entenderem a importância e a urgência de vocês, o povo de Deus, retornar às Sagradas Escrituras. A fonte da sua, minha, da nossa vida e da vida do povo de Deus. No que diz respeito, no que tange a vida espiritual, a vida eterna, como também luz para os seus caminhos e lâmpada para os seus pés. Convido a todos a ficar